Oi, passando aqui para desejar um feliz Dia das Mães para todas nós, celebrar esse dia, lembrar da sorte que eu tive, da minha mãe, das minhas outras cuidadoras, enfim, tudo isso é muito importante. Só que eu sempre gosto também da gente pensar que essas datas a gente pode refletir sobre alguns temas. E a maternidade é um tema que demanda tantas reflexões. Um deles é a gente lembrar que maternidade e maternagem são coisas e conceitos distintos. Como assim? A maternidade é a nossa capacidade física de ser mãe, digamos assim. A maternagem é a nossa capacidade emocional de estabelecer vínculo, afeto, de cuidar daquele ser. Fica claro que então que a maternagem ela não é exclusiva da mulher. Essa maternagem ela pode ser feita por outra pessoa, que em alguns momentos não seria a mãe biológica. No sentido emocional, todos nós precisamos adotar o nosso filho. Adotar porque a maternagem é uma decisão. Uma decisão que tem uma série de fatores conscientes e inconscientes. Não vamos entrar aqui no julgamento. Quando eu penso no ser mãe, eu acho importante a gente lembrar um pouquinho dessa questão da história. Tem muita gente que acha que é uma bobagem a história da humanidade e a nossa história de vida. Para que entender coisa que está lá atrás? Na verdade, o que está lá atrás está o tempo todo aqui com a gente. Se a gente estuda um pouquinho da história da humanidade, como também a nossa história de vida, a gente percebe que muitas vezes algumas crenças, algumas percepções que a gente nem tem clareza que está sendo guiada por elas, elas têm uma interferência de cultura, momento de vida, e a própria maternidade ela mostra isso. Se a gente tem um entendimento do que é ser mãe hoje, no século XIX a gente tinha um outro entendimento. Virgínia, para que isso? Para a gente entender que às vezes, tendo uma noção mais ampla, a gente pode pular de algumas ciladas, de alguns julgamentos, de algumas crenças que às vezes aprisionam e trazem tanta dor para essa construção do ser mãe. Pensando na famosa frase do tornar-se uma mulher, também nos tornamos mãe todos os dias. Tem uma tipologia das deusas que eu acho bem interessante para a gente pensar em relação à maternidade. Antes de ser mãe, a gente já era alguma coisa. Parece que não, até por conta do tempo. Mas todas as mães já tinham algumas crenças, já eram alguém. Então assim, o meu recado hoje é para a gente ter um certo cuidado dessa rigidez, muitas vezes, do que colocam, do como tem que ser mãe. E que aí a gente fica nessa ficção dessa maternidade ideal tão longe, muitas vezes, e que traz, muitas vezes, uma angústia. Então, quando a gente pensa naquela mulher que sim, que decidiu estar ali mergulhada na maternidade, escolheu não estar trabalhando fora ou escolheu não estar fazendo algumas coisas, isso sim é legítimo. E às vezes a gente escuta, nossa, mas ela largou tudo e é só mãe, só faz isso, não trabalha. Como assim só? A gente sabe que esse só está longe de ser uma verdade. Da mesma maneira que se a gente entender que o desejo de ser mãe, ele não é instintivo, eu estou falando de desejo, a gente vai aprender a acolher aquelas mulheres que dizem, não quero ser mãe, não tenho essa demanda. E não olhar como se fosse um defeito de fábrica daquela mulher que assume para si mesma que não quer. Tem aquela mãe também que quer muito ser mãe, que está ali envolvida de cuidar com aqueles filhos, aquele cuidado da dinâmica da casa, só que ela também demanda do seu trabalho, de estar fora, de estar fazendo outras coisas, de sair. Tudo isso é para a gente pensar que na verdade existem muitos modelos de ser mãe. E por mais que a gente fale, mãe é tudo igual, na verdade em alguns pontos até pode ser. Mas na verdade, mãe, cada um tem a sua maneira subjetiva de ser mãe. E é isso que a gente tem que estar atenta, qual é a nossa maneira, para a gente não ficar nessa angústia.
e a gente ter um cuidado também na hora que a gente vai julgar essa outra mãe que decidiu alguma coisa às vezes que é diferente da nossa crença. E tá tudo bem. Na verdade, a verdadeira liberdade da mulher, eu entendo assim, é quando a gente começar a entender que a liberdade tá na gente poder decidir se a gente vai querer estar ali na demanda mais da mulher Deméter, maternal, da mulher Afrodite, da mulher Ártemis, enfim, seja qual for a deusa. E grande beijo para todas. Feliz Dia das Mães.